E estando aqui em Santa Maria, não podia deixar de começar esta intervenção por saudar de uma forma muito especial a equipa Azorian Shearwater que recentemente, ontem aliás, no concurso realizado pela Agência Espacial Europeia na Noruega, alcançou um brilhante terceiro lugar. E gostaria, por isso, de saudá-los de forma muito efusiva, salientando o seu feito e dizendo que são eles a prova também de uma juventude açoriana que agarra as oportunidades que tem ao seu dispor e que com elas constrói o sucesso. Aqui fica, por isso, esta saudação. O tema das políticas o tema que hoje nos reúne aqui nestas jornadas parlamentares e que é, no fundo, as políticas sociais, é um tema que se reveste de particular atualidade e de importância fundamental. E, por isso, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista mantém desta forma uma atenção a problemas e a desafios que são emergentes nos Açores e que se revestem, aliás, de uma atualidade que é fácil constatar. E a atualidade desta questão relativa às políticas sociais deriva desde logo daquilo que atravessa toda a Europa. Uma crise económica e uma crise social também que impõe determinado tipo de reflexão, sobretudo quanto à forma como poderemos equilibrar dois valores essenciais. Um valor que tem a ver com exatamente as políticas sociais, a ação social dos Estados e a forma como essa ação social contribui para que possam realizar a sua função e, por outro lado, aquilo que é a pretensa necessidade de, nestas áreas, proceder a cortes orçamentais e a cortes de despesa. Esta reflexão naquilo que tem de levar aqui nos Açores também a que pensemos, a que possamos refletir sobre essa matéria, acaba por ser uma matéria de extrema atualidade. Mas também porque, incidindo na questão das políticas sociais, acaba por tratar de um instrumento fundamental e que é particularmente caro a nós, socialistas, e àqueles que dentro da esquerda democrática se revêem num modelo de desenvolvimento da nossa sociedade que não se pauta apenas pela tendência dominante que hoje assola toda a Europa. A existência de políticas sociais que possam funcionar como instrumentos, como ferramentas de correção e atenuação até das desigualdades sociais, que possam elas próprias ser políticas de fomento da coesão social, é uma matéria que nos interessa também a nós e que, conforme veremos mais adiante, acaba por ter aqui nos Açores uma expressão particularmente ativa e particularmente veemente. O Partido Socialista Açores está de cabeça erguida neste processo e nesta análise. De cabeça erguida pelo trabalho feito e de cabeça erguida, sobretudo, por aquilo que o trabalho que realizamos e a forma como equilibramos esses dois interesses nos levou e nos trouxe desde o passado até o presente, sobretudo nos últimos anos, com áreas e com exemplos, com património de políticas que é motivo de orgulho para todos os açorianos. E falo-vos exatamente de duas áreas que não esgotam as chamadas políticas sociais, mas que são bem ilustrativas do trabalho que foi possível fazer ao longo destes últimos anos. Desde logo ao nível do apoio aos nossos idosos, com a criação de infraestruturas, com o aumento do número de beneficiários dessas infraestruturas, não segundo a metodologia que agora vigora na República de alteração das regras para permitir, por exemplo, que em instalações onde estavam apenas 2 ou 3 idosos passem a estar 4 ou mais. Não desta forma, mas um trabalho que se pautou por uma intervenção decisiva ao nível da criação de condições para que os nossos idosos pudessem ter melhores condições nessa fase da sua vida. Nós temos
quer do ponto de vista de infraestruturas, e aqui salientaria aquele que foi o trabalho feito ao longo dos últimos anos e que permitiu um crescimento ímpar ao nível dos centros de convívios para idosos, de 44 em 1996 para 129 em 2010. Também ao nível dos idosos que são beneficiários dessas instalações, de 1.349 em 1996 para 4.218 em 2010. Mas a intervenção que nos honra, a intervenção que nos orgulha, não é uma intervenção que se centra apenas ao nível da criação de infraestruturas. É uma intervenção que, desde logo, ao nível da criação de condições para que os nossos idosos possam usufruir melhor de outras disponibilidades, desde logo financeiras, tem o seu exemplo ao nível das prestações sociais. Convém não esquecer, convém realçar que foram os governos do Partido Socialista que criaram, que fizeram aprovar, que implementaram matérias como, por exemplo, o apoio à aquisição de medicamentos por idosos, o caso do Compamid, o complemento regional de pensão, que também é uma matéria que tem uma importância fundamental. E são os governos do Partido Socialista que, noutra área fundamental no âmbito das políticas sociais e que tem a ver com o apoio à infância, com o apoio aos nossos jovens, tem também um trabalho que muito nos honra. É o caso da criação de creches, em que na mesma referência temporal passamos de 30 para 56 instalações desse tipo. É o caso das crianças abrangidas por esse, que podem beneficiar desse tipo de instalações, em que passamos no mesmo período temporal de 749 crianças para 1859, ou seja, todo um trabalho que dá bem nota daquela que foi uma atenção permanente, uma atenção que acaba por constituir uma imagem de marca dos governos do Partido Socialista, que é uma imagem de marca dos governos do Partido Socialista e que tem a ver exatamente com a criação das condições que possam reforçar a coesão social, nomeadamente nesses dois setores ou nesses dois escalões etários da nossa sociedade. É um trabalho que, no fundo, se traduziu na criação de melhores condições para açorianas e para açorianos. Mas é um trabalho que, para além do seu efeito imediato, para além daquela que é a sua face mais visível, encerra em si um outro aspecto, este sim que acaba também por se revestir de grande importância nos tempos que correm, e que é o de, através da nossa autonomia, pela nossa autonomia, nós termos tido a capacidade de decidir e criar esse tipo de infraestruturas. E é exatamente este aspecto que gostaria também de realçar neste momento. O facto da nossa autonomia, do nosso regime de governo, do nosso regime político, de atuação política, de descentralização política, permitir que aqui nos Açores se possam criar medidas diferenciadas em relação ao que acontece noutras partes do país. E esta afirmação da importância, da utilidade e do mérito da autonomia é algo de que não podemos ter receio, de que não podemos ter vergonha. Porque no momento em que tanto se questiona, em que vozes dos mais variados quadrantes questionam os efeitos da autonomia, se a autonomia resultou, se a autonomia não resultou, esta afirmação da importância da autonomia, a chamada da atenção para esses resultados que a autonomia proporcionou em benefício das açorianas e dos açorianos, é essencial, sobretudo no momento presente, na conjuntura que vivemos, para realçar a importância de termos este meio, de termos estes meios em relação ao nosso governo. É necessário reafirmar sempre que o nosso modelo de autogoverno é a solução que nos garante ter a capacidade de decidirmos, de termos aqui medidas que são dirigidas a apoiar os açorianos. Medidas que são dirigidas a ter em conta as especificidades da nossa região
e que por essa via não pode nunca ser considerado como um projeto que colapsou, como um projeto que pode ter aspectos que necessitam de ser trabalhados, mas nunca considerar que é um projeto que deixou de ter a utilidade, que deixou de revestir-se de importância fundamental para o nosso destino coletivo. Temos claramente um caminho a fazer, temos mais desafios a vencer, isso é óbvio. Temos novos desafios que resultam também nestas áreas sociais, da evolução que fizemos ao longo deste tempo, do facto de se ter criado uma nova realidade que hoje obriga, da parte de todos os intervenientes neste processo, a superarem-se a si próprios, a terem cada vez mais e melhores políticas e soluções que são aplicadas. Mas também é importante dizê-lo com humildade, nós temos desafios, desde logo porque houve soluções que não resultaram da maneira que nós gostaríamos que tivessem resultado. E esse aspecto acaba também por ser fundamental quanto à forma como o Partido Socialista considera, como à forma como o Partido Socialista encara a tarefa de governar os Açores, a tarefa de exercer a nossa autonomia. Nós não temos problema nenhum em reconhecer que ao longo destes anos houve soluções que poderão não ter resultado da maneira como nós gostaríamos que tivesse resultado. O que nos preocupa é termos sempre a capacidade de, mesmo nestas situações, criar com inovação, com capacidade de inovar, com capacidade de fazer surgir novas propostas, novas abordagens e novas perspectivas, de forma a que cada problema que exista tenha sempre a melhor solução, tenha sempre uma solução que lhe é apresentada. E essa é a função também da nossa autonomia e é por isso também que a nossa autonomia tem ainda uma importância e um papel a dar nesta matéria. Mas, tão ou mais importante como estas considerações relativamente quer ao trabalho que fizemos nas áreas das políticas sociais, quer relativamente àqueles que são os desafios que ainda temos para vencer, há um outro aspecto que me parece tão ou mais importante e que é quando noutras partes do país existem ataques sistemáticos ao Estado Social, ataques sistemáticos às funções sociais do Estado, nós, aqui nos Açores, temos em prática aquilo que poderíamos chamar uma via açoriana. Uma via açoriana que demonstra que não tem que existir determinado tipo de cortes, que nós não temos que sacrificar as funções sociais do Estado no altar das nossas finanças públicas. É possível conciliarmos uma gestão rigorosa das nossas finanças públicas com a manutenção de apoios sociais que acabam por se revestir como essenciais para reforçar a coesão social. E este aspecto deve ser também realçado porque é este aspecto que também vai estar em causa nas eleições de outubro próximo. Se nós queremos continuar a ter uma via açoriana que salvaguarda aquilo que no âmbito das políticas sociais é essencial para o nosso futuro coletivo, ou se pelo contrário, preferimos aplicar aqui as receitas que de receitas não têm nada, que são aplicadas noutras partes do país. Não se diga que acabar com determinado tipo de apoios sociais é uma inevitabilidade, como se tem dito no país. Aqui, nos Açores, temos a prova de que não é assim, que é possível gerir bem as nossas finanças públicas e manter um bom sistema de apoio social, políticas de apoio social que acabam por ser relevantes para a nossa vivência e para a coesão social da nossa região. Mas há outros aspectos, e permitam-me que faça aqui um parênteses, há outros aspectos em que se releva esta diferença, em que releva de forma particularmente notória esta necessidade de nós continuarmos com uma via açoriana, continuarmos com as nossas soluções. Um destes exemplos, que não tem propriamente a ver com as políticas sociais, mas que constitui um exemplo claro de uma visão, ou da falta de visão, melhor dizendo, quanto àquela que deve ser a atenção dada às nossas especificidades, é aquilo que está a acontecer, que vai acontecer com a RTP Açores. Nós não podemos deixar de denunciar a forma cega, a forma pouco conhecedora da importância que a RTP Açores reveste
para a região autónoma dos Açores, para a nossa autonomia, e que a decisão do Governo da República de passá-la a uma simples janela, de cortar com a programação da RTP Açores, acaba por penalizar a própria região, acaba por penalizar os açorianos. E este aspecto deve ser denunciado não apenas como um mau exemplo de políticas, mas deve ser também denunciado como um exemplo da tendência que se quer alargar à nossa região de cortes cegos, de falta de visão, de falta de consideração pelas especificidades que cada região acaba por se vestir. Nós temos claramente, no âmbito das políticas sociais, um caminho ainda a fazer. Temos aspectos que necessitam ainda de ser aperfeiçoados. Sobretudo temos que ter a ambição, mas também a responsabilidade de ter esta área como uma das prioridades da nossa atuação no futuro. E se é assim, em circunstâncias normais, a conjuntura que vivemos, a crise que nos chega do país e do estrangeiro, obriga a que esse cuidado seja acrescido. E, portanto, a centralidade de políticas sociais num projeto governativo do Partido Socialista é algo de inquestionável. É algo que devemos manter e que devemos reforçar. Exatamente para garantir que podemos ultrapassar esta fase de turbulência de uma forma que não deixe ninguém para trás. Porque é exatamente isso que também está em causa. Nós, nesta conjuntura, a tentação pode ser a de resolver o problema do equilíbrio das finanças públicas, de resolver o problema do corte das despesas, de resolver a questão relativa à diminuição das despesas. Isso, conforme temos visto desde logo a nível nacional, até é fácil de fazer naquilo que tem a ver com cortes cegos. O difícil não é isto. O difícil é fazê-lo sem deixar ninguém para trás. O difícil é fazê-lo sem ter em atenção aquele que é o açoriano ou a açoriana que fique colocado numa situação de maior fragilidade social. O difícil é fazê-lo sem deixar ninguém para trás dos nossos idosos, ou dos nossos jovens, ou das nossas crianças. Esse é que é o verdadeiro desafio do equilíbrio que temos que conseguir entre os dois interesses de que vos falei há pouco. E é exatamente para esse desafio que nem todos demonstram ter a sensibilidade e que nem todos demonstram ter a consciência do que está em causa. Nós temos que avançar no desenvolvimento da nossa região, é certo. Nós temos que prover aquela que é a necessidade imperiosa de continuarmos a boa gestão das nossas finanças públicas. Mas da mesma forma que já o fizemos no passado, aquilo que hoje podemos nos comprometer, aquilo que hoje podemos afirmar como possível de fazer, é desenvolver este aspecto, é consolidar este aspecto sem pôr em causa as nossas finanças públicas, desenvolver as políticas sociais sem pôr em causa as nossas finanças públicas. O mesmo é dizer, ultrapassarmos esta fase de turbulência sem deixar ninguém para trás. E para isso há necessidade de também reforçarmos aquela que é a cooperação entre os diferentes intervenientes, a cooperação e a concertação entre os diferentes intervenientes deste setor. Entre aquela que é a atuação do Governo, é certo, mas também entre aquela que é a atuação das entidades privadas, sejam elas IPs ou até misericórdias. Nós reconhecemos nesses parceiros sociais, nós reconhecemos nesses parceiros, melhor dizendo, um dos pilares essenciais para a concretização das nossas políticas sociais. Mas isso deve-se, também convém não esquecê-lo, não apenas àquele que é o interesse que da parte pública existe no fomento dessa cooperação, mas também porque isso corresponde ao próprio objetivo dessas entidades privadas. E a necessidade de melhor concertar, de melhor articular essa intervenção deve ser também um desafio a prosseguir no futuro.
A manutenção e o reforço das prestações sociais constitui outro dos elencos, outro dos aspectos em que a nossa atuação se deve centrar. Questões como o Compamid, questões como o complemento regional de pensão, o chamado cheque pequenino, questões como o complemento do abono de família para crianças e jovens, são aspectos que já demonstraram o efeito e a importância que podem ter num projeto de coesão social na nossa região e que devem continuar a merecer no futuro a nossa atenção e que devem continuar a merecer no futuro uma atenção especial por parte das entidades públicas. Mas também, exatamente, criar outros mecanismos que devem exatamente obedecer a este critério fundamental de cada vez mais fomentar, quer no âmbito do apoio à terceira idade, quer no âmbito do apoio a crianças e jovens, a sua permanência nas suas habitações, a sua permanência no meio familiar que lhes é mais próximo. Caras amigas e amigos, os desafios que temos no futuro, também nestas áreas das políticas sociais, são grandes. São grandes porque isso nos anima desde logo a consciência e a ambição de querermos fazer mais e melhor. Mas julgo que se há algo que resulta deste património de políticas, deste património de ações que o Partido Socialista desenvolveu ao longo dos últimos anos, é exatamente a vontade e a capacidade de querermos ter uns Açores cada vez melhores. É para isso que aqui estamos e é para isso que vamos vencer as eleições de outubro. Muito obrigado.